Fala Sucesso, bom te encontrar, mais um bate-papo, mais uma conversa, sempre muito inspiradoras as nossas conversas. Hoje prepare-se, vamos falar sobre comunicação, carreira, vozes que você conhece, pessoas que você acompanha, não somente na nossa rede Clube FM Brasil, como também nas redes sociais, enfim. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai ser um bate-papo divertido. Estamos recebendo comunicadores, Rafa Belo, Babi Bernardes. Que maravilha! Cadê as palmas? Fala Sucesso! Uma salva de palmas! Oi! Que honra estar aqui! Legal receber vocês. Bom A gente demais. já recebeu outros colegas. Uhum. Espero receber mais aqui, né, da nossa equipe da Clube FM. Você ouve a Clube em Brasília no 105.5, também no Clube.fm e no nosso aplicativo Brasil Afora, na nossa rede e tal. O Rafa tá no rádio há mais tempo que a Babi. Sim. Mas a idade, eu sei que é uma pergunta indiscreta, Babi, mas me permite, que idade você tá, Rafa? 35. 35, Babi, 20... 29. 29. Você tá no rádio desde os 15? É. Caramba, hein? Já é um veterano. Já. Há muito tempo, né? É. Eu comecei com 15 também. Começou também com É. 15. É. Muito ruim. Também muito ruim. Essa fase pro menino, pro moleque, é muito difícil, porque a voz não chegou ainda. Então você vai falar... Nossa. Né? E eu forçava a voz. Eu fazia uma voz rasgada assim, você que tá ouvindo eu aqui. Depois eu, vendo meus vídeos, falei, cara, por que eu fazia isso? Por que eu forçava a voz? E como é que surgiu a vontade de trabalhar com comunicação e especificamente no rádio? Desde pequeno. Eu sempre gostei de rádio, desde pequeno. Então, eu dormia ouvindo rádio. Eu tinha medo do escuro quando eu era criança. Então, pra mim, a luzinha vermelha do rádio e a pessoa falando me fazia dormir. Te acalmava? Me A acalmava. companhia. Era a minha companhia. E Que rádio legal. AM. Aham, eu Eu também. não gostava de rádio FM. Certo. No meu caso, não era nem não gostar, eu não conhecia mesmo. Na minha cidade só tinha AM, e a minha mãe ouvia muito rádio. E a rádio lá da minha cidade, Difusora Platinense, ela tocava todo tipo de música. Então a gente, meio que música internacional, modão. As rádios que você ouvia era assim também? Como é que é? Da minha cidade, a Jovem Ouro Verde, era só música, informação, música, informação. E eu só gostava disso. Uhum. Só ouvia rádio. E aí, de madrugada, tocava música. 3 da manhã tinha um comunicador famoso na cidade, o Barbosa Júnior. Aí ele fazia uma série de coisas lá. Barbosa Júnior. Tinha uma musiquinha Oi, sou eu. tocava uma musiquinha lá todo dia, que ele falava, eu fui na casa da Zefa, a Zefa estava lá ouvindo o Walter Neto, comigo não quis falar. Então, assim, tinha o Barbosa Júnior, o Walter Neto, eu ligava o tempo todo pra pedir a mesma música, do filme Titanic. Então foi bem Caramba. nessa época. Foi bem nessa época. Legal. My Heart Will Go On tocava todo dia na rádio, eu então. era fã da música. Até hoje, quando É toca bonita, na né? rádio, eu Dá aquela repito emoção. aí. Uhum. Você sempre quis trabalhar com comunicação, ô Bárbara? Conta pra gente. Sempre, sempre. Nunca tive outra opção, assim. Eu comecei a trabalhar cedo também, com 17 anos. Eu tava no 3º ano da escola, né? E aí, Ensino médio. no ensino médio. Uhum. E aí eu prestei o vestibular, passei. Na época, meu avô atuava como advogado ainda, entrou com um mandato de segurança e eu consegui ir pra faculdade, assim, no meio do 3º ano. Uhum. E aí foi muito doido, assim, porque minha mãe meio que não queria que eu fosse pra faculdade antes, ela queria que eu terminasse o ensino médio. Mas ela falou, você quer ir? Quer ter vida de adulto? Então tá, você vai pra faculdade, mas você vai trabalhar também, tá? Então Caramba! você vai, entra na faculdade e já procura um trabalho. O kit completo. Kit responsa. Isso, kit responsa. Então, eu comecei na faculdade em julho de 2012 e eu tava fazendo faculdade, fazendo supletivo para terminar o ensino médio e já consegui um estágio no 1º mês de faculdade. Meu Deus. Então eu tava Muitas mudanças. estagiando, fazendo supletivo, E o quê, fazendo 17 faculdade. anos? 17 anos. 17 anos. Mas foi bem legal, assim. Foi uma experiência bem legal e não me arrependo, não, de ter ido antes. Me formei cedinho também, então... desde o 1º semestre da faculdade já comecei a atuar na área, então tive uma bagagem muito legal aí durante o período de curso, né? Uhum. Então foi bem legal. Muito bem. Você que ligou agora, aqui na TV Brasília, estamos conversando, campeões de audiência, a Babi e o Rafa Belo, da nossa Clube FM. Ô Rafa, não sabia, cara. Parece que todos os colegas sabiam dessa história, os ouvintes sabiam dessa história, mas eu, desinformadão, não sabia. Você é parente da saudosa Nair Belo. Isso. Então Belo já vem de família mesmo. Já. Não é só pela beleza, os aspectos físicos, os atributos. Todo mundo acha que nossa, você é muito... se acha demais. Não, é sobrenome, né? Sobrenome. Rafael Belo, e aí eu sou
sobrinho. Minha tia-avó. Uhum. Tia da minha mãe e minha tia-avó. E ela também tem uma história com rádio, né? Ela Tem. começou no rádio novela e tal, né? Rádio Novela, Rádio Excelsior. Então tem uma história, inclusive, com o Diários Associados, né? Com a Assis. Conta com a gente. Conta pra gente. Então ela teve essa história que ela fez Rádio Excelsior. Nesse mesmo período também, o Assis Chateaubriand também estava na Rádio Excelsior. Entendi. Então teve essa ligação. E aí, anos depois, eu vim fazer parte da equipe, né? Da Clube FM. Da Clube FM que pertence aos Diários Associados, criado pelo Assis Chateaubriand. Exatamente. Que maravilha, hein? Que coisa boa. E você chegou a conviver, assim, tem histórias familiares ou não? Poucas vezes. Só acho que foram 2 vezes que eu vi ela bem pequeno. Então não tenho uma boa recordação. Mas eu sei que o rádio sempre foi muito presente desde esse momento na minha vida. E inclusive eu gostava muito de rádio. Então eu lembro da minha mãe contar algumas histórias que ela falava, ó, esse menino, você coloca ele no rádio. Esse menino tem que ir pro rádio. Porque eu gostava muito, eu ouvia rádio, eu ficava imitando, eu gravava as coisas do rádio, da TV, e eu gostava só de ouvir comercial. Então eu falava, ó, rádio, ele vai, rádio, comunicação ou TV, mas de preferência rádio escola, né? E você tem também, né, na sua família, pessoas ligadas à comunicação, né, jornalistas. Tenho também. Meus 2 irmãos são da comunicação, tenho primos que são da área da rádio também. Então eu cresci aí nesse meio já de comunicação. Meu irmão mais velho é publicitário, meu outro irmão, que também é mais velho, é o do meio, né? É jornalista. Então eu nunca pensei em outra opção. Para mim sempre foi comunicação. Eu só não sabia se eu ia para publicidade, marketing, jornalismo. E aí, vendo meu irmão do meio e tal, eu me identifiquei muito mais e segui no jornalismo. Que legal. Você estava falando sobre a história das 3 da manhã, que você acordava para ouvir rádio e tal, menino ainda, ouviu o programa do Barbosa Júnior e tal. E eu imagino que deva passar um filme na sua cabeça, porque é o horário que você estava fazendo até recentemente aqui na Clube. Então você entende perfeitamente a importância daquele companheiro, daquela voz amiga naquele horário, né? Exatamente. Faz muita diferença, né? Me ajudava muito a relaxar, a dormir. Né? E meu pai também, motorista de caminhão, fazia companhia. Quando eu ia com meu pai para as viagens, era o nosso companheiro, o rádio estava sempre presente. Então a gente ouvia muito rádio, consumia muito rádio. Seja em casa, no carro, no caminhão, no trabalho, sempre ouvi muito rádio. Então fazer madrugada da rádio, né, até esses tempos atrás que eu estava fazendo, é uma experiência assim que eu jamais pensei que eu ia ter. Então eu, volta e meia me dava um start. Cara, eu tô fazendo uma coisa que há um tempo atrás eu via. Meu pai ouvia muito, colegas ouviam muito do meu pai, minha família também consumia muito rádio. Eu falei, que legal. Como é que é a vida, né? Como é que é a vida. Por falar em experiência, antes da gente começar esse nosso bate-papo, Babi, você estava contando de uma passagem, um desafio que você enfrentou. Muito nova, inclusive. Você começou muito nova na faculdade, muito nova a trabalhar. E muito nova também, você viu ali a sua saúde de uma hora para outra. Conta pra gente, você teve embolia pulmonar, é isso? Isso, começou com uma trombose, né, no braço. A gente acha que não, mas é muito comum entre as mulheres, principalmente que usam anticoncepcional, né? Na época que eu tive, eu usava. Tinha acabado de sair de uma cirurgia simples, né, que eu já estava fazendo pela 2ª vez, de desvio de septo no nariz. E aí tive esse quadro de trombose, no começo, muito mal diagnosticada. Né, eu cheguei aí em 3 médicos angiologistas, né, especialistas, e que falaram, não, é só passar uma pomadinha no braço, caramba, que perigo. Colocar uma bolsa de água quente, tá tudo certo, é normal, é em veia superficial, aquela coisa. E eu fui seguindo e eu via que o inchaço no meu braço ia subindo, né, então começou aqui perto do pulso, desinchava, ia subindo, e um certo dia eu tava no estágio. Na época eu estagiava na Câmara dos Deputados. Já sentiu uma falta de ar, assim? Não, eu tava normal. Tava malhando, tava trabalhando, normal. Eu só sentia o meu braço inchando e desinchando, mas E o peso que você tem hoje e tal? Normal. Porque às vezes é associado ao peso, não, enfim, tá acima do peso, nada disso. Era mais magra, inclusive. E aí um dia eu tava no estágio, e eu lembro que eu tava no computador assim, e eu respirei fundo. Isso já tinha o quê? Uns 10 a 12 dias da cirurgia que eu tinha feito. E eu respirei fundo e eu senti um incômodo, assim, da costela até as costas. Aí eu falei, nossa, estranho. E aí fiquei observando. Quando eu voltei pra casa, meu estágio era de manhã, eu comentei com a minha mãe, e aí eu já tava sentindo um incômodo um pouco maior. E aí minha mãe falou, não,
almoça, dá uma dormida, na hora que você acordar, me avisa. E foi pro trabalho. Na hora que eu acordei já com muita dor, assim. E liguei pra minha mãe e ela falou, não, vamos pro hospital. No que eu cheguei no hospital, ela falou, não, vai fazendo a triagem e tudo que já eu entro, vou estacionar. Quando eu fui fazer a triagem, contei todo o histórico pra enfermeira que tava lá, ela já me colocou numa cadeira de roda, já jogou meus documentos assim, e aí eu já comecei a desesperar. Quando Você eu me sentiu dei, que era alguma coisa séria? eu já senti que era uma coisa séria. Quando eu me dei por mim, já tava assim, minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe, e eu só tinha ido com a minha mãe pro hospital, né? Já tava meu pai, Caramba. o médico que me operou, assim, todo mundo em volta de mim, eu já com oxigênio no nariz, eu falei, vixe, deu ruim. E aí foi isso, aí já avisaram minha mãe, olha, ela tá com embolia nos 2 pulmões, tá bem grave, vai pra UTI e vamos ver como é que vai ser. E aí foi um período, foi bem desafiador, assim, nos primeiros dias não tinha perspectiva de melhora, eu já tomando, né, o anticoagulante, fazendo todos os exames, e meus exames só pioravam, os resultados só pioravam, então foi, assim, um período bem desesperador, né? Mas depois foi passando, depois de uns 5 dias já na UTI, começou a ter melhora, e depois eu fui pro quarto, fui pra casa, né? Fiz 1 ano aí de tratamento, e hoje eu enxergo já de outra forma, né? Na época foi desafiador, foi muito difícil. Pra minha família, principalmente, eu imagino assim, meus pais, né? Se pra mim tava bem difícil, imagina meus pais que estavam vivendo aquela coisa diariamente comigo e vendo uma filha tão jovem chegar tão perto, né, da morte, enfim. Mas dali pra frente, eu, apesar de nova, né, eu tinha 21 anos na época, eu comecei já a enxergar a vida de outra forma também. Dar valor mais nas coisas pequenas, nas coisas simples, enfim. Então, hoje eu agradeço pelo que eu passei, pela experiência, e tento ajudar várias outras pessoas. Inclusive, já ajudei uma amiga que quase teve a mesma situação que eu. Eu encontrei ela um dia e ela estava com o braço inchado e eu liguei pro meu médico, ela foi no meu médico e quase chegou no mesmo ponto que eu também. Então, faz parte, né, da vida passar por esses momentos, e eu acho que a forma que a gente lida muda tudo. Qual que é o especialista? Angiologista. Angiologista. Então você que de repente está sentindo muito incômodo, algo parecido, ou então que está na dúvida, procura um médico também, um angiologista, para evitar a situação, porque a gente ouviu um relato aqui de um desfecho maravilhoso, mas tem outras pessoas que infelizmente não têm. O companheiro da Luísa e... Maurílio. Foi assim. Foi. Pois é. Luiz e Maurílio. No meu caso, depois de um tempo, eu também descobri que eu tenho um fator genético, né? Que tem uma predisposição genética para ter trombose. E estudando sobre isso, eu vi também que muitas mulheres, inclusive, que têm dificuldade para engravidar, têm muitos abortos espontâneos, enfim, tem essa predisposição, que é tratável, é só tomar a medicação certa, e não sabem. Então, elas começam a ter gravidez e aborto espontâneo um atrás do outro, e tem essa dificuldade porque não sabem dessa disfunção genética, né? Que é mais comum do que a gente imagina. Procure, então, sempre, na dúvida, um apoio médico aí para resolver essa situação, ou para tirar essa preocupação da cabeça, sempre é muito importante. Com certeza. Você já me contou, vou compartilhar com o pessoal aqui, Sim. que você, mesmo antes de trabalhar aqui na Clube, você já desejava isso. Sim. Que quando você começou no rádio, você já ouvia a Clube e tal. Como é que é essa história, sua relação com a Clube? Quando eu conheci o Rádio FM, foi a Clube que eu conheci. Eu ouvia a AM, só a AM. Um amigo meu ouvia muito rádio pela internet e ele ouvia a Clube. Ele falou, escuta essa rádio pela internet. Falei, cara, eu não gosto de rádio FM. Você só gostava do AM? Escuta que você vai ver a diferença, beleza. Aí 2009. 2009. Aí eu liguei na rádio, comecei a ouvir. A primeira vez que eu ouvi a vinheta da Clube, eu arrepiei. Falei, vixe, esse negócio é diferente, né? Aí eu comecei a ouvir a rádio, e o tempo todo só ouvindo a Clube em casa. As rádios da minha cidade já não ouvia mais, rádio AM já não ouvia mais. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. E na época, começou a colocar câmera nos estúdios. Eu comecei a acompanhar, sempre gostei dos bastidores. Buscava vídeo para ver se tinha alguma coisa, operando a mesa, o microfone, para eu ter algum meio de treinar, ouvir e treinar, porque eu sempre fui assim. Então eu comecei a ouvir a rádio, comecei a pegar o jeito da rádio e falei,
Cara, é um sonho trabalhar numa rádio assim, né? Um dia, quem sabe, né? Eu ainda tô começando no rádio, tava bem engatinhando ainda, era um sonho, fazia mais rádio pela internet. Aí em 2011 eu entrei numa rádio comunitária da minha cidade, Bauru. Depois de 6 meses eu mudei, fui pra Biraju, interior de São Paulo, que é próximo da minha cidade, ali próximo de Ourinhos, Santo Antônio da Platina. Aí eu fiquei 2 anos ali. Aí eu não parei mais. Aí foi dali pra Veracruz, no Rio Grande do Sul, depois Cianorte, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Aí eu voltei de novo pro Rio Grande do Sul, mesma emissora, trabalhei 2 vezes. Aí eu voltei de novo pro Mato Grosso do Sul. E voltei de novo pro Sul, terceira vez. E foi, voltou, e foi. E aí, depois eu vim fazer parte aqui da equipe. E agora você sossega, Rafa Belo. Não, agora é aposentadoria, né? Nem voltar pro Rio Grande do Sul. Não, agora, por favor. Me aposentar aqui. Eu sou fã da rádio, sou teu fã. Ah, que legal. Poder falar contigo aqui, sim, pra mim é uma satisfação muito grande. É um desejo que eu tive lá atrás, te ouvir, acompanhava o teu trabalho. Inclusive, quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, lá no grupo RCN, com o Fernando, que é nosso amigo, a gente tava tendo, na época da pandemia, tava tendo... O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma palestra e tal. E começou a surgir nomes para ajudar a gente na comunicação, ajudar os comunicadores. Aí eu falei assim, Fernando, olha, o Arthur Luiz, da Clube, esse cara aí é fantástico. Se conseguir trazer ele pra gente bater um papo, ele explicar um pouquinho sobre o que é a Clube, enfim, sobre comunicação, cara, eu sou fã desse cara, eu acho que funciona, vai dar certo. Um pouco tempo depois você fez esse bate-papo e era o link, né? Foi o link. Foi. Vocês se conheceram, pouco tempo depois a gente se conheceu e hoje eu tô aqui tendo esse privilégio de poder fazer parte da Clube FM. Que legal. Ser teu colega. Vou mandar um abraço pro Fernando aí. O Fernando... Fernandinho, um abraço gente fina. Um abraço, Fernando. Aquele abraço. Conta pra gente, Babi. Acho que vai ser muito legal pro pessoal entender a tua rotina aqui na rádio, as coisas que você faz, esse privilégio que é ter o contato através do rádio, mas também cara a cara, frente a frente, olho no olho, nas promoções, nas ações comerciais. Como é que é? Sim, hoje eu tô como locutora externa aqui, né? E o que eu acho mais legal é esse contato direto com o ouvinte mesmo, né? O carinho que a gente recebe, os abraços que a gente recebe e até os feedbacks mesmo, né? Eles chegam... Nossa, a gente já foi parado assim no meio da rua, eu com o nosso motorista aqui, falando, olha, eu tô ouvindo vocês aqui agora e tudo, eu amo tal locutor, eu amo tal programa. Então é muito legal a gente estar próximo deles, entregar os prêmios, né, de perto... conhecer os nossos parceiros também da Clube, né? Os gerentes das lojas, os donos, muitas vezes, né? Então, a gente tem esse contato diário e também tô aí na equipe das redes sociais. Então, a gente também tá aí sempre... Fofoqueira! Aquela fofoquinha, aquele babado. Então, a gente tá sempre em busca de informação rápida, de qualidade, para todo mundo aí que acompanha a gente pelas redes sociais também. Poxa, que legal. E a gente tem um feedback muito legal também, viu, Babi? Contar pra você um segredo por parte desses parceiros e tal. Pô, que gostei da visita da Babi aqui e tal. Vendeu o carro, vendeu o apartamento. Isso é muito bom. Ai, que legal. Fico feliz. O seu desafio já é um pouco diferente, Rafa Belo. Porque ela está ali. Passa agora aqui, estamos na concessionária X. Primeiro que chegar, vai ganhar um desconto. Você não, você tá lá a partir das 10 da noite, tentando acalmar os corações apaixonados. Tentando dar um jeito nesses corações, nessas mariposas. Exato. Encontrar ali um amor, aquele alguém especial. Já aconteceu? Já tem histórias de ouvintes que querem compartilhar como eles conheceram seus parceiros, que são casados até hoje. Tudo isso com Love Songs. Que legal. Gente. Que vai de 10 à meia-noite. Das 10 à meia-noite. Isso. Aí depois começa o Por Amor. Por Amor. Que legal. E rola, gente. Você sabe que eu tenho um amigo, vou contar uma história pra vocês também. Eu tenho um amigo, gente boa demais, Flávio. E aí, logo que eu cheguei aqui em Brasília e tal, fazia também esse horário das 10 da noite. E um dia ele chegou pra mim e falou assim, até parece mesmo que uma pessoa vai arrumar um namoro pelo rádio. Até parece. Eu falei, funciona. Imagina, você acha? Ainda mais hoje, o mundo tá tão corrido e tal. Eu falei, dá certo. Confia. Não vai. E ele falou isso pra mim umas 3 vezes. Eu falei, peguei o número dele, sem avisar, é claro. E aí, toque de amor. Oi, gente. Boa noite.
Recado aqui do nosso querido Flávio, que está à procura de uma pessoa, uma esposa, que é um relacionamento sério. Ele é Nossa. moreno, alto, empresário, bem resolvido, não tem filhos. E realmente tá solitário, procura uma pessoa. Liga agora. Aí eu falei o telefone dele umas 3 vezes. Aí dei aquela reforçada. Né? Nossa. Resultado, Flávio Mentira. teve que trocar de número. Ah, não! Eu achei que ia ter um final feliz aí, que ele tinha achado a mulher Babi, da vida dele. Muita ligação. Mas Sério? E meses depois o povo ligava ainda. Tentou ser cupido ali. Muita, Foi. mas muita. Não sei se deu certo ou se deu errado. Não deu certo, né? Recebeu ligação, né? Mas teve que trocar de número. Mas é pra não desafiar mais, Pois é verdade. É, O poder, pra ver que funciona. o poder do microfone, É. né? Você vê Exatamente. como é. Mas brincadeiras à parte, é muito legal poder servir de canal, Sim. de companhia mesmo para as pessoas. É muito No momento gostoso. que elas estão ali no relax, ou de repente passando uma fase difícil, como é o caso da Babi, Sim. que estava lá no hospital. Sim. Muita gente que manda mensagens ali para participar das enquetes daqui que a gente bate papo. Aí eu às vezes pergunto assim, e aí, esses dias eu fiz uma que era eu sou rica e ele é pobre. Vai dar certo? Sobre diferença social, diferenças de poder aquisitivo. Se dá certo, as pessoas participam. Sobre traição também, as pessoas gostam muito. Então, hoje a gente vive uma era que as pessoas querem opinar muito. O tempo todo. A gente tem as redes sociais, todo mundo tá comentando, todo mundo tá repercutindo. Então, no rádio é muito forte. Sempre foi e sempre vai ser. As pessoas querem participar, querem opinar e também elas querem companhia. Sim. Se sentirem assim acolhidas. Então, a música ajuda. O comunicador faz toda a diferença. Então, é muito gratificante poder fazer esse horário e receber esse feedback dos ouvintes que estão bem, que estavam numa situação crítica, mas que a palavra que ouviu ali, a música, aquela mensagem do ouvinte mesmo, ou a nossa mensagem fez toda a diferença para ele. Deu aquele conforto, né? Exatamente. E o rádio mexe muito também com a Mexe. imaginação, né, das Uhum. pessoas. A música ganha um sabor diferente, um Sim. sentido Sim. diferente quando a gente escuta no rádio, né? Aham. É verdade. É impressionante. E você tá tendo uma experiência também, que eu queria que você compartilhasse com a gente, que é você é a caçulinha aqui da rádio e tal. Sim. O É... bebê da Um rádio. bebê. Bebê, né? Babi Bernardes. Babi Olha. Bernardes, é isso. Babi Bernardes, bebê. Que é fazer o Holiday, Sim. que é um dos programas mais tradicionais do rádio brasileiro. Se nós formos olhar aí na grade de programação de emissoras Brasil afora, pouquíssimas têm um programa com mais de 30 anos no ar. É o caso do Holiday. Sim. E com a Lili, que é uma locutora muito conhecida na cidade, também que já tem uma quilometragem maior. Como é que é isso? Como é que ela... Maior. Olha, ela vai ouvir isso. Lili, eu também. Os KMs. Alguns KMs. Como é que é essa experiência? E se você um dia imaginou fazer um programa nesse formato, que é um programa solto e tal? Ai, Eles tem ficam falando umas sido- bobagens. Né? Ixi. Ai, tem sido muito legal a experiência, assim. É um programa que eu me identifico muito, primeiro, justamente por ser, assim, mais leve, mais solto, tem muita brincadeira e tudo. Eu me vejo muito, assim, nesse sentido, né? Eu gosto muito de estar com pessoas extrovertidas, né? De brincar, enfim. E foi muito legal, assim, a Lili e o Ed me darem esse espaço aí de participar de vez em quando, de aprender muito com eles também. A Lili, ela é muito aberta, assim, comigo a me ensinar. Eu pergunto as coisas pra ela, eu pergunto das histórias dela no rádio. Ixi, já sei de um monte. Então, tem sido uma experiência, assim, muito gratificante que eu tenho crescido muito ali, sabe? É uma coisa que eu não imaginava, Uhum. mas que eu tenho gostado cada vez mais. Legal. Que dica que você dá pra quem tá começando? Igual você lá atrás, dos 15 anos, ouvindo rádio em Bauru. A Que dica que você daria? primeira é não desistir. Uhum. Você vai ouvir não dos profissionais que vão ouvir o teu trabalho no início e vão desacreditar, de algumas pessoas que convivem com você, de alguns parentes também que vão achar que não, para que isso nunca vai acontecer. Uhum. A persistência é o caminho. Eu passei por várias situações até chegar aqui, onde eu queria, era o meu sonho, era o desejo do meu coração. Então não desistir, seguir em frente. E você, Babi? Que dica que você dá pra quem tá recém-saído da faculdade ou de repente quer conciliar? Conta pra gente. Eu acho que o esforço e a disciplina. Eu acho que eles vencem tudo, assim. Não importa tanto se você tem talento para aquilo, não importa tanto muita coisa, mas eu acho que se você for muito esforçado e disciplinado, você vai alcançar
voos muito altos, sabe? Uhum. E, claro, ter bons hábitos naquilo que você faz. Seja na saúde, na vida profissional. É você fazer aquilo com constância, todos os dias. Porque os bons hábitos, eles impactam a longo prazo de qualquer jeito, Uhum. né? Então, eu acho que é isso. O esforço, a disciplina e os bons hábitos. Eu gosto disso. Gosto muito. Tem até uma frase, tem um corte que viralizou, tal, que é de um filme, esqueci o nome do filme. É o Adam Sandler que fala. É aquele filme de basquete. Se você sabe qual filme que eu tô falando, deixa aí nos comentários. Que ele diz assim, ele é um técnico de basquete e diz: a disciplina, a persistência vence o talento todas as vezes. Sim. A gente não tá dizendo aqui que para trabalhar na comunicação, especificamente no rádio, não tem que ter talento. Não é isso. Mas é muito mais importante trabalhar, se esforçar, Isso. treinar para chegar a um resultado consistente. E isso é uma questão de cultura. A gente vive numa cultura, na minha opinião, em que é muito valorizado o talento, né? Sim. O dom. Sim, Ele tem um dom para tal coisa, né? Nasceu pra isso. Nasceu para isso. Nasceu pra É. isso. Nos Estados Unidos a cultura é diferente, país Sim. da Europa também. Se você fala um negócio desse para algum americano, não todos, obviamente, mas é quase uma ofensa. Uhum. O cara diz, não, que é trabalho duro, tô trabalhando É duro. treino todo dia. É. Mas é muito isso, né? Quem treina, independente do que seja, uma hora você fica bom naquilo. De tanto fazer, uma hora você vai ficar bom. Uhum. Tô Eu treinando. acredito muito nisso. Mas nesse processo, a gente também dá umas erradas. Vixe. Acontece. 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 Já. Tirar a música do ar. O que você lembra, assim, de gafe? Nomes. Nome. Nome de quê? Como eu falei que eu fui pra várias cidades, né? Uhum. O Rio Grande do Sul, a cultura é muito germânica. Certo. E eu vim com aquela, não, deixa comigo. Vi os nomes assim, não. Peguei alguns, dei algumas gafes em alguns nomes. Alemão, aí teve um que eu vi, não, esse aqui eu domino, esse aqui é inglês. Aí eu soltei o nome, isso é clássico, né? Um abraço pra Jessica Weiss. Aí a pessoa falou, não, cara, é Weiss. Eu falei, eu jurava que eu tava falando certo, cara. Não, é Weiss. Falei, nossa. Eu já deixei o microfone aberto. Essa é clássica, hein? A clássica. Já falei hora errado, Também. né? Tradicional. Já toquei música que não era pra tocar. Que eu já puxei. Era pra puxar uma outra, eu puxei errada. Num horário, tipo, né? Um programa romântico como Love Songs, de repente você colocar um Mamonas Assassinas. Mais ou menos assim. Sim. Você puxou a música errada. Então já Eu aconteceu toquei, eu já muitas contei essa coisas. história. Eu toquei uma vez o disco inteiro do Metallica. É. E a Rádio Popular. E tem a clássica também, que eu já contei essa história. Não foi aqui, foi na minha rede social. Tava trabalhando. E agora Olha. com vocês, que a música tinha acabado de chegar. Uhum. Agora pra vocês, lançamento aqui na programação da Vale do Sol FM. Essa música se chama Meu Bem Querer. Pra vocês, o som deles, Maurício e Manieri. Ah, Maurício Manieri. não! Deles, a dupla incrível! Meu Aí Deus. o coordenador da rádio falou assim, não é dupla não, cara, é só um cara. Acostumado, né? Até hoje tem muita gente que fala assim, a Sandy faz alguma coisa, o pessoal fala Sandy e o Júnior. Sandy Júnior. O Chitãozinho e Chororó. Filhos do Chitãozinho e né? Chororó. O Zé de Camargo e Luciano, o pessoal faz de uma pessoa só os dois. Sim. Agora, você não pode errar nome, Babi. Porque você, quê? por exemplo, você tá numa empresa, você errar o nome da empresa, dá BO, hein? Não, se errar o nome da empresa da BO, não, aí dá problema. Mas já aconteceu assim, gafe? De errar o nome Coisas- da empresa, não. Uhum. Eu lembro, assim, no meu começo ali, eu comecei muito nova. E o meu primeiro trabalho foi numa associação de Previdência e Seguridade Social. E eu, com 17 anos, eu não sabia nem o que era Previdência. Então, assim, eram micos diários, né? Porque eles me botavam de começo, assim, eu mal cheguei, me botavam pra entrevistar ministro, presidente do INSS, aquela coisa. E ele começava a falar, me botavam pra entrevistar deputados e senadores na Câmara e no Senado, falando de PEC, de não sei o quê, e eu com aquela cara de paisagem, sem entender nada do que eles estavam falando. Eu não sabia o que era PEC, eu não sabia o que era emenda parlamentar, eu não sabia o que era Seguridade Social, eu não sabia nada. Então eu fazia um roteiro ali das perguntas e seguia aquilo ali à risca. Não podia sair uma vírgula. Caramba, se alguém respondesse uma Então, coisa diferente, já dá... Lascou, não... Putz, então, pra mim era mico diário, assim. Eu passava, mas foi legal, porque te forja ali
a ir atrás, a buscar informação, a entender sobre o assunto. Então, lá na frente, uns 3 anos depois disso, que eu fui trabalhar já na Câmara dos Deputados, aí eu já cheguei lá mais preparada, né? Então, eu conseguia entrevistar os deputados com tranquilidade, já conseguia acompanhar, né, o plenário ali com tranquilidade também. Então, eu aprendi bastante, mas era mico todo dia. Faz parte da formação. Bom, tenho certeza que você gostou muito desse bate-papo, dessa troca aqui de informações. Falamos sobre carreiras, amigos do rádio. Recebemos aqui no nosso Fala Sucesso a Babi e também o Rafa Belo. Rafa Belo, de 10 da noite até as 2 da manhã, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta. Maravilha. E a Babi nas nossas ações promocionais, nas ruas da cidade, também nas ações comerciais. E aos sábados, às 4 da tarde, no Holiday. De 4 às 6. 4 às 6 da tarde. E também ali atualizando tudo que acontece nas redes sociais. Tudo. Desafio, né? Porque hoje o mundo tá muito, né, Babi? O tempo todo, né? Muito. E é muito importante, assim, hoje na comunicação é importante a gente ter agilidade na informação, né? Então, a gente tem que ser muito rápido para pegar a informação e para postar a informação com qualidade, enfim. É desafiador, mas é uma coisa que eu gosto muito também. Já vivemos aqui, inclusive, pessoal, contar bastidores para vocês, de desafios mesmo da informação e da notícia. Tipo, desafios difíceis, ruins. Um famoso que está passando um problema de saúde muito grave e que chega a informação para a gente que, infelizmente, aquele famoso faleceu. Só que não tem a confirmação. Aí um portal posta, o outro posta também, mas não são os maiores. Faz ou não faz, posta ou não posta. Muitas vezes, muitas vezes não, sempre a gente prefere não ser o primeiro, mas ser o melhor. Isso. Né? Postar uma informação verídica, de qualidade, e que as pessoas que seguem a gente podem acreditar naquilo com tranquilidade, né? Sem precisar ficar pesquisando em outros lugares para ver se é aquilo mesmo. Agora, quando a Vanessa saiu lá do BBB, a gente colocou primeiro. É verdade. Tá pensando o quê? Tá achando o quê? Mas é porque aquilo ali era certeza, não tinha como. O Boninho ligou pra ela, falou assim, Babi, pode botar? E eu falo com precisão, porque também eu acompanho muito a longa distância. Então, tanto música quanto informação, as bases das empresas que eu trabalhei no rádio sempre tá tocando na Clube, então tem que tocar. Ó, que legal. A informação pegou pela Clube, então é verídica. Responsa, então, né? A gente teve muito esse critério na hora de fazer programação musical e na hora de pegar a informação. Se tá na Clube, além de estar bom demais, a informação é certa, então pode replicar a informação. Vai nessa. E isso, de fato, que significa influência, né? Influenciar. Sim. Gente, que bom. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado vocês dois aqui. Obrigada a você. Que privilégio, que honra. Privilégio todo nosso aqui. Beleza? Obrigada. Valeu. Valeu.